Queridos irmãos e irmãs na fé, bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sexta-feira da Paixão. Celebramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A narrativa da Paixão é o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo de 1 a 19, 42. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedron, onde havia um jardim. Aí entrou ele com seus discípulos. Judas, que estava traindo, conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reuniu aí com seus discípulos. Então Judas, conduzindo uma tropa de soldados romanos e alguns guardas do chefe dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo que tudo que estava para lhe acontecer, saiu e lhes disse: "Quem vocês estão procurando?" Responderam: "Jesus Nazareno." Jesus lhes disse: "Sou eu." Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recusaram e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou outra vez: "Quem vocês estão procurando?" Responderam: "Jesus Nazareno." Jesus respondeu: "Eu já lhes disse que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que os outros vão embora." Era para se cumprir a palavra que ele havia dito: "Eu não perdi nenhum daqueles que me deste." Simão Pedro tinha uma espada. Ele a desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus então disse a Pedro: "Guarde a espada na bainha. Por acaso vou deixar de beber o cálice que o Pai me deu?" Então a tropa, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote nesse ano. Caifás era aquele que tinha aconselhado os judeus: "É conveniente que um só homem morra pelo povo." Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e fez Pedro entrar. A empregada que tomava conta da porta disse então a Pedro: "Será que você não é um dos discípulos desse homem?" Pedro disse: "Não sou." Os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira, pois estava frio. Eles se aqueciam e Pedro ficou aí, se aquecendo com eles. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu tenho falado ao mundo claramente. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada em segredo. Por que está me interrogando? Pergunte aos que ouviram o que eu falei, ou o que eu lhes falei. Eles sabem o que eu disse." Quando falou isso, um dos guardas
que aí estavam, deu uma bofetada em Jesus e disse: é assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho desse mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava lá fora, aquecendo-se. Disseram-lhe: será que você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: eu não. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: por acaso eu não vi você no jardim junto com ele? Pedro negou mais uma vez, e na mesma hora um galo cantou. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era cedo, e eles não entraram no palácio para não se contaminarem e assim poderem comer a ceia pascal. Então Pilatos saiu ao encontro deles e lhes disse: que acusação vocês trazem contra esse homem? Responderam dizendo: se ele não estivesse agindo mal, não estaríamos entregando a você. Pilatos disse-lhes: são vocês que devem tomá-lo e julgá-lo, conforme a lei de vocês. Os judeus lhe disseram: não temos permissão de matar ninguém. Assim se cumpria a palavra que Jesus tinha dito, indicando o tipo de morte com que iria morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que foi que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não ser entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse: então tu és rei? Jesus respondeu: você está dizendo que eu sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Pilatos lhes disse: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse: eu não encontro nele nenhuma culpa, mas existe um costume entre vocês que eu lhes solte a alguém na época da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo: ele não, solte Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Colocaram nele um manto vermelho, iam ao seu encontro e diziam: salve, rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse: vejam, eu o estou trazendo para fora, a fim de que vocês saibam que não encontro nele culpa nenhuma. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: eis o homem. Vendo Jesus, os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifique, crucifique! Pilatos disse-lhes: então
tratem vocês de crucificá-lo, pois eu não encontro nele culpa nenhuma. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Então Pilatos lhe disse: não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? Jesus lhe respondeu: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não tivesse sido dada do alto. Por isso, quem me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritaram: se o soltar, você não é amigo de César. Todo aquele que se diz rei se opõe a César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Chão de Pedra, que em hebraico se diz Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Eles gritaram: fora, fora, crucifique-o. Pilatos lhe disse: mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. Então eles pegaram Jesus, que saiu carregando a cruz, rumo ao chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Foi aí que crucificaram Jesus e com ele outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos também mandou fazer uma inscrição e colocá-la no alto da cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler a inscrição porque o local onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a escrita era em hebraico, latim e grego. Então, os chefes dos sacerdotes dos judeus diziam a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas coloque: ele disse, eu sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, e a túnica não tinha costura, era feita de peça única, de cima até embaixo. Então disseram uns aos outros: não vamos rasgá-la, vamos tirar a sorte para ver com quem vai ficar. Assim se cumprirá a escritura que diz: repartiram minhas roupas entre si e sortearam minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde essa hora o discípulo a recebeu em casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, Jesus disse, para que se cumprisse a escritura: tenho sede.
Havia por aí um jarro cheio de vinagre, amarraram numa vara uma esponja ensopada de vinagre e a levaram até a boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: tudo está consumado. E, inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Como era o tempo de preparação para a Páscoa, os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. E esse sábado era muito importante para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e que fossem retirados da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas de um e também do outro, que tinham sido crucificados com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhes perguntou: o lado com a lança ou os perfurou, o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu tem dado testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Pois ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura: nenhum osso dele será quebrado. E ainda outra passagem nos diz: olharão para aquele a quem traspassaram, e depois dessas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém às escondidas, porque tinha medo dos judeus, foi pedir a Pilatos, pedindo permissão para retirar o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, apareceu com mais de 30 quilos de uma mistura feita de mirra e aloés. Pegaram então o corpo de Jesus e o enrolaram com lençóis, junto com os perfumes da madeira, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim onde estava um túmulo no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa da preparação para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, aí colocaram Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs da fé, o Evangelho dessa sexta-feira santa é longo e mostra aqui realmente Jesus que padece, Jesus que sofre e morre, mas Jesus que nos dá a garantia da ressurreição. Apenas meditemos este evangelho longo, mas que se torna extremamente pequeno se nós colocarmos o amor acima de todas as coisas. E ele é o amor, o caminho, verdade e vida. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um homem simples pescador foi chamado pelo Senhor a pescar em outro mar, com redes de amor, vidas resgatar.